Circulando com Lu Lima. Oferecimento Móveis Conquista. Detalhes fazem toda a diferença na hora de decorar. E Boulevard Hall. Venha conhecer o único cerimonial sensorial do Brasil. Olá, começa agora mais um programa Circulando comigo, Lu Lima, aqui na TV Tribuna SBT para todo o estado do Espírito Santo. Dá uma olhadinha só em tudo que vai rolar no programa de hoje. Tem cobertura do lançamento do livro Cyber Barroco do professor Antônio Martinuzzo, bate-papo sobre dores crônicas. Ainda vamos circular na exposição Duplo Sentido da Samira Pavese e você ainda vai conferir o lançamento do Restaurante Wiki. Curtiu? Então não sai daí não, porque o Circulando está no ar. Circulando com Lu Lima. Cyber Barroco, Biopoder na Digitalidade. Esse é o novo livro do professor Martinuzzo. Traz uma reflexão aí bem curiosa e que você voltou no tempo para trazer características que a gente vive hoje. É isso, Martinuzzo? Sim, Lu. São quase 5 séculos de história, entre o barroco original, lá no século XVI, e esse barroco na tecnologia mais avançada que a humanidade já pôde inventar, né? O livro defende a tese de que a gente está vivendo uma nova era barroca. Vamos para contextualizar, porque às vezes a gente nem lembra o que tem de tão marcante lá do barroco que você encontrou essa similaridade, a característica barroca? Sim, foram 4 anos de pesquisa, né? Esse livro deriva da tese que eu fiz para virar professor catedrático na UFES, que é o maior nível da carreira acadêmica universitária no Brasil. O que eu identifiquei, né? Eu tinha uma suspeita e identifiquei. Mobilizei quase 400 livros nessa história toda. O barroco original lá atrás, o barroco foi uma empreitada patrocinada pela Igreja Católica para barrar a reforma protestante e foi uma empreitada também das monarquias que estavam perdendo poder, ou seja, foi uma empreitada para sustentar um poder imperial, um poder sem limites. As Big Techs lutam para sustentar o cyberterritório, o território das redes, na lei delas, sem limitação de governo, sem limitação nenhuma que não seja a do mercado para elas. Uma outra característica, o barroco tinha como estratégia fundamental capturar a atenção das pessoas. Lá queria capturar a atenção para produzir fiéis para a igreja e para produzir súditos para a monarquia. Hoje capturam-se a atenção para vender no mercado do voto, no mercado do consumo, os likes, ou seja, a mesma economia da atenção de lá, a mesma economia da atenção de cá. E por fim, uma característica da estética, né? O barroco, basta você lembrar o teto de uma igreja barroca, né? Aqueles altares todos de ouro. O barroco, ele valorizava não a essência das coisas, mas a aparência das coisas. O que são as redes sociais? A própria aparência. Então, por isso que eu pude sustentar a tese de que a gente está vivendo uma nova era barroca. Verdade. E traz aí uma grande reflexão, né? Viver de aparência, buscar números, likes, atenção, isso aí é muito óbvio pra gente, né? Que vivemos a economia da atenção. E o que você traz de reflexão, Martinuzzo, que, digamos, a gente carregou, veio depois do barroco com isso, o bônus e o ônus, e que pode já nos deixar como aprendizado do que está por vir? É isso que, talvez, essa sua pergunta é excelente, né? Qual que é a consequência da gente viver numa nova era barroca, né? O barroco, essa estratégia barroca, ela reverbera na nossa vida. Ou seja, é um tempo de reflexão, é um tempo de valorização da nossa experiência pessoal e da valorização da superexposição. Isso fragiliza as pessoas, os jovens que não têm os likes, que não têm as curtidas. Então, assim, essa lógica barroca, ela é altamente prejudicial por um modo de viver minimamente equilibrado, minimamente consciente, minimamente racional, né? É um tempo de muita exuberância, mas de muito vazio existencial, né? Os críticos do barroco lá atrás falavam que o barroco surgiu num tempo de depressão, num tempo de melancolia, em que as pessoas não queriam pensar, elas queriam estar
estateladas, elas queriam se encantar e não pensar sobre a condição delas, não pensar sobre a essência delas, mas sobre aquilo que aparenta, né? Ou seja, é um tempo de muita máscara, é um tempo de muito, digamos assim, distanciamento das suas questões. Você, como psicanalista também, acaba linkando isso com os problemas vigentes, principalmente a depressão e a ansiedade, que a gente vê que tem isso totalmente ligado diretamente. Totalmente, ou seja, o que é uma pessoa que está conectada em tentar capturar o olhar do outro? É uma pessoa ansiosa. O que é uma pessoa que está conectada em tentar viver as atualizações da aparência do outro? É uma pessoa ansiosa. E o circuito é muito simples, Lu. Você tem uma ansiedade, você tem um pânico, você tem uma melancolia, você tem uma depressão. Esse é o roteiro de uma vida vazia, de uma vida escravizada ao olhar do outro e de uma vida que não se pensa, de uma vida que só está preocupada em aparecer. E é uma reflexão assim, importantíssima. A gente tem muito orgulho em ter escritores, comunicadores, psicanalistas como você. Não é à toa que hoje aqui no lançamento está super prestigiado. Vivemos sim uma geração rasa, mas que a gente vê que pelo menos está com esse interesse de refletir, de ler um livro como esse, de ouvir algo mais profundo. E para a gente fechar aí, qual que é o rumo, qual que está diante disso tudo? É real, é fato, né? O que a gente pode fazer para tentar ou compensar ou não ficar tão refém disso tudo? A primeira coisa, Lu, é a gente entender que tem um problema. É a gente entender que tem alguma coisa errada. Não achar normal. Não achar normal. É a gente entender que você está vivendo crise de democracia, crise dos direitos humanos, crise da fraternidade, jovens na plena idade, depressivos, melancólicos, em crise de pânico, ou seja, tem alguma coisa errada. E é um fator que é gerador disso. Então a primeira questão é isso, é ver que tem alguma coisa errada. A segunda é a ciência começar a produzir, saber sobre isso, que é exatamente esse livro. Esse livro é uma imensa pesquisa, né? Que tem desde entrevista com usuários até observação etnográfica do que está acontecendo lá. Então, o primeiro passo é isso, é diagnosticar que há um problema e que precisa ser pensado. O segundo é começar a distribuir as reflexões e essas questões. A minha intenção com esse livro é esse: estranhem as coisas. Nada acontece por uma obra de acaso. Ou seja, esse regime de rede social, como ela funciona, como que a gente está se viciando nisso, isso é característica de um tempo. Então, não trata nada com normalidade. Cuidado, presta atenção. Eu sempre falo que as redes sociais, os cyberterritórios, se fosse uma cidade é como se fosse uma praça a mais. Num planeta é um continente a mais. A gente precisa aprender a viver nesses lugares. Agora vamos falar de saúde com um médico especialista em dor. Afinal, sentir dor não é normal. Olha só. Dor aguda é um alerta. Ou seja, você pisou num prego, você tem uma dor. E essa dor ela tem uma função fisiológica muito importante, que é te defender de algo que te ameaça a vida. Então a dor aguda ela é imprescindível. Inclusive existe síndrome que o paciente não sente dor e ele tende a morrer muito cedo. A dor crônica ela já perde essa função. A dor crônica já é uma dor patológica, já é uma doença por si só. Então, por questões temporais, eles classificam a dor crônica como aquela dor que passa por um período maior que 3 meses. Isso seria uma dor crônica. E essa dor crônica ela pode estar em qualquer parte do corpo. Desde uma dor de cabeça, uma dor de coluna, como uma dor no corpo inteiro. Então, a dor crônica é uma dor que passa de 3 meses, passa do período natural de cura de uma determinada doença. E o mais importante que deve ser deixado é que a dor crônica ela não é um sintoma de que algo está machucado. Muitas vezes aquilo que originou a dor, ela já nem existe mais. A dor crônica ela é uma doença por si só, como é o diabetes, como é a pressão alta, como é qualquer outra patologia crônica. Então, a dor crônica é uma doença. Que legal você colocar isso, porque são coisas distintas, então.
a gente fala de uma dor aguda, uma dor não crônica, é de certa forma, um alerta que está acontecendo algo. Perfeito. Essa é a diferença. Dor aguda, está acontecendo algo, tem algo de errado. O corpo está gritando ali. É um alerta. Oi. Vem olhar que tem um trem errado aqui. A dor crônica não, ela já é multifatorial. Porque nós somos seres de autocura. Nós desde cedo machucamos e saramos. Se você tem um machucado e esse machucado não sara, há algo por trás que o impede de sarar. E quando a gente fala em saúde, a gente fala, pelo menos creio eu, que nós somos seres de corpo, mente e espírito. Então, se nós temos algum problema nesse tripé, você começa a ter um problema num todo. Você desestrutura. Então, muitas vezes, esses problemas de saúde que tem, eles vêm por uma falta de saúde. Nós temos um sistema que nós falamos assim, o sistema de saúde. Né? O sistema de saúde do Brasil, por exemplo. Mas, no fundo, não é bem um sistema de saúde. É um sistema de doença. Não se busca muito tratar saúde. E sim se busca tratar doenças. Não se busca muito tratar doentes. E sim tratar a doença do doente. E foi exatamente por aí que surgiu a minha situação. Foi quando a minha ficha foi caindo, porque apesar de ter uma especialização na USP, ter corrido em outras especializações do modelo biomédico clássico, o que é isso? Ou seja, é um modelo que você tem uma queixa, eu te dou um medicamento, ou eu te dou um tratamento específico. Mas, no fundo, foi aí que eu comecei a ver que comigo também não funcionou. Aí foi quando eu fui entender e buscar esse conhecimento mais amplo, na importância dessa integração de mente, corpo, espírito, mas no corpo vamos colocar na parte metabólica, na parte do funcionamento do orgânico, né? Como o nosso corpo responde a cada coisa, as reações químicas que ali existem. Fui buscar a importância da alimentação, fui buscar a importância do sono, ou seja, o equilíbrio como tudo deve existir, né? Por quê? Se eu for falando aquilo, eu vou falando, vai surgindo uma ideia atrás da outra, a gente vai linkando e vai pensando, né? Que é a visão sistêmica e integrativa do corpo, mas aí quando fala em dor, se a dor crônica, ela não tem essa causa específica, ela é... Muitas vezes. Algo ali a doença. E aí, o que faz? Como que resolve? Se eu não tenho uma causa específica, eu tenho mais de uma causa. Certo? Legal. Então, se eu tenho mais de uma causa, eu tenho que atuar em mais de uma ponta. Então, o tratamento de um paciente com dor crônica, observe bem o que eu falei agora, o tratamento do paciente, não da dor. Ele inclui o tratamento da dor. Entretanto, eu tenho que ver o paciente. Eu tenho que entender como é que estão os pensamentos, a mente desse paciente. Se ele é um paciente depressivo, se ele é um paciente ansioso, porque isso influencia no processo. Como nós pensamos de nós, é a nossa relação com o nosso mundo, é a nossa relação com o nosso corpo. Se agora você traz uma emoção positiva na sua mente, você automaticamente tende a se sentir melhor. Se você traz uma emoção negativa, um pensamento de uma situação ruim que você viveu, automaticamente você tende a ter um momento pior. Às vezes você pensou no namorado que foi uma noite incrível, você tem até umas questões no burburinho, né? no estômago, saudade e tal. Ou seja, os nossos pensamentos geram em nós respostas orgânicas, né? Então é importante entender a mente. E daí o corpo também, ou seja, o que você se alimenta do seu corpo, né? Como é que é a sua alimentação. Isso é tão importante. E acredito que no Quero Me Cuidar, você vai falar demais sobre alimentação aqui, porque isso é a base de qualquer tratamento do ser humano. Você vai falar tanto aqui de exercício físico, né? Como é que você vai ter saúde se você não tem um condicionamento, um cuidado com a sua parte física, né? Que saúde é importante, Lu. Já vou linkando, tá, Lu? Vai linkando, vai falando. E você pode me cortar. Saúde é bem-estar físico, mental e social, pela OMS. Eu coloco na minha ainda espiritual, porque eu tenho minha parte da minha espiritualidade que eu creio ser tão importante quanto. Então, se saúde é um estado de bem-estar físico, mental e social, observe bem, você pode ter saúde e ter uma doença. É um estado. Como você pode não ter saúde e não ter doença, ou ter doença. Entende o que eu quero dizer? Ou seja, a gente pode ter um estado... Você pode estar com uma determinada doença e ser saudável. E ser saudável. E existem muitas pessoas que têm um câncer, por exemplo, e têm uma saúde, uma condição
de executar tudo que ela precisa, tudo que ela deseja, determinado por ela nas condições que ela tem de física, mental e social. Ela é uma pessoa saudável. E o que é mais interessante, pessoas saudáveis tendem a responder muito melhor a tratamentos do que pessoas que não têm saúde. Bacana. Isso a gente traz para a dor. Ou seja, não há como tratar uma dor crônica se você não for em todos os pontos. É isso? Eu acho que a chance de sucesso cai bastante. Hora de falar de arte, aqui da nova exposição da artista Samira Pavese, que é do interior do Espírito Santo, mas que foi fazer uma residência em Portugal e tudo começou lá num momento até de pesquisa e de descobertas, é isso? Isso, exatamente. Eu tive a oportunidade esse ano de fazer uma residência artística em Lisboa e dentro desse processo eu comecei a trabalhar e pesquisar mesmo os gradis, a arquitetura, né, de Lisboa, essas grades, os arabescos que estão nessas grades. E nesse período de pesquisa e de residência, eu fiz uma enquete na internet com uma janela gradeada e perguntando se aquela imagem para a pessoa que estava respondendo a enquete, se aquilo prendia ou protegia. Foi incrível, porque várias pessoas responderam e a divisão de percepções foi muito clara e nítida. Então eu comecei a trabalhar essa questão, essa percepção da liberdade, né, que a gente tem, que às vezes é muito mais interna, muito mais do momento. E daí veio toda essa inspiração para apresentar a exposição duplo sentido, para montar essa exposição duplo sentido, que traz um pouco desse olhar mesmo de diversos pontos de vista ou de mesmos pontos de vistas a partir de outras coisas. A fotografia, ela foi um processo, mas ela não foi assim um processo antes da pintura. Ela foi um processo durante as pinturas. Então, assim, tudo foi se construindo muito junto, no mesmo contexto, justamente para mostrar essa dubiedade de prisão e proteção. Então, nas pinturas eu dou tento dar, pelo menos, né, elementos um pouco mais leves, mais curvos, até com umas cores mais calmas, mais claras. E nas fotografias eu venho com o que está explícito mesmo, figurativo, que é a grade, que é essa coisa mais forte, né, que desperta já uma necessidade de resposta, talvez, de quem vê. E aí na pintura eu tento trazer um elemento mais abstrato, umas formas mais abstratas para dar mais ar à imaginação. Legal, e essa imaginação traz isso, né? Reflexão. E como você falou, as obras, inclusive, pode você colocar do jeito que você quiser, em qualquer posição. E cada um enxerga e retrata algo ali, de acordo com a história e com a visão da pessoa, é isso? É isso. Essa é a ideia também com as fotografias, né? Que elas não tenham um lado certo. Eu tento trazer isso no meu trabalho, desde as primeiras pinturas. Eu gosto de que quem vê a obra, né? Quem sente a obra, poder participar do processo da obra também. Eu acho que essa participação é justamente isso. É você poder se identificar com... De que forma que você gosta mais de ver? Se você gosta de lado, se você gosta de cabeça para baixo, se você quer ver, como você quer ver essa obra, como você quer sentir essa obra. Fica aí então o convite para visitarem a exposição. Realmente é um momento de muita reflexão. Toda vez que a gente aprecia, para também para olhar, para pensar, é uma experiência. Está aqui no Espaço Cultural da Justiça Federal, que fica até quando, Samira? Fica até 12 de maio, a visitação é de 12 horas às 17, tem estacionamento no local. É gratuito, é fácil chegar e eu vou adorar ter o olhar de vocês. Depois vocês passam lá no Instagram e deixam um recadinho para dizer o que acharam. Do mundo da arte, que tal a gente ir para o mundo gastronômico? É isso que vai rolar no próximo bloco, em que circulamos no lançamento do festival Restaurante Week. Fica ligadinho aí o que vamos mostrar no próximo bloco.
Já começou mais uma edição do Restaurante Week, um festival gastronômico aí que nasceu nos Estados Unidos e desde que veio para o Espírito Santo chegou para ficar, né, Érica? Isso mesmo, a gente está desde 2010 aqui no Espírito Santo, né? Estamos na 20ª edição, com mais de 30 casas e com 30 dias para poder aproveitar. Uau, e é uma oportunidade para a gente conhecer lugares novos e degustar coisas diferentes. Por quê? Cada estabelecimento tem que fazer o menu ali especial sempre completo, com entrada, o prato principal e sobremesa. Essa é a regra, assim. Exatamente, né? São menus completos por preços fixos. Cada restaurante cria pelo menos 2 opções. Então são 2 opções de entrada, 2 de prato principal e 2 de sobremesa no horário de participação. Ele pode participar só no almoço, só no jantar ou em ambos. Então, quando ele participa em ambos, almoço e jantar, a gente tem aí 2 opções de menus completos no almoço e 2 diferentes no jantar também. E olhando aí no guia, nas opções que a gente viu que tem restaurante assim, para todos os estilos, para todos os gostos. Isso é uma coisa que também vocês fazem uma curadoria aí com muito cuidado. Isso, dá para viajar através da gastronomia, né? A gente tem italiano, oriental, árabe, né? Tem carnes e a gente tem também a contemporânea, mediterrânea. Então, assim, tem para todos os gostos. A gente tem prato vegano, vegetariano. Então é uma opção, você pode ir ao site, escolher pelo menu e depois você vê o endereço, né? Eu quero saber o seguinte, Eric, você dá conta de em todos, de provar tudo? Como é que você faz? Todos ainda não, se bem que nessa edição, como a gente estendeu o prazo, né, e a gente tem 30 dias e 30 e poucas casas, talvez a gente até consiga fazer o circuito todo, né? É a hora de chamar os amigos, né, reunir os amigos, que a gente ficou tanto tempo aí sem reunir, para curtir esse evento, que é maravilhoso. E hoje, aqui no lançamento, para cada prato teve harmonização de cerveja. Para quem pensa que cerveja é tudo igual, não é mesmo, pelo que a gente viu aqui, né? Nada, não. Para cada cerveja, cada estilo, nós temos um prato harmonizado. Cada uma tem um preparo diferente, um insumo diferente, uma maneira de beber diferente. Então, tem todo um lado especial por trás das craft beers aí. Vamos lá. Das entradinhas aqui hoje, das 2 opções, o que você sugeriu? Vamos lá. Então, nós temos a Toastex, né, de guacamole, que é um tostadinho, uma torradinha de guacamole com uma farofinha de bacon. E aí nós sugerimos a Baden-Baden Cristal, que é uma lager, uma pilsen. Justamente como ela vem com esse aroma, com o sabor de grãos, de pão, de casca de pão, nada mais justo do que harmonizar por semelhança uma torrada com uma cerveja que lembra pão. A segunda opção, no caso, nós teremos um cartotio de tilápia. E aí eu sugeri a Witbier, da Baden-Baden, que é uma cerveja de trigo belga. Ela já vem trazer um condimentado, uma picância. O teor alcoólico dela não é alto, mas ela traz casca de laranja no seu aroma e no sabor e sementes de coentro. No prato principal tem uma opção com carne de boi e uma outra com carne de porco. São cervejas diferentes? Não, como são 2 pratos que vão trazer gordura, intensidade para o paladar, então nós sugerimos também uma harmonização que vai limpar, que vai acompanhar o seu paladar por intensidade. Então nós temos a American IPA, que vai combinar com as 2. Que aí vai harmonizar tanto com o baby beef, tanto com a panceta, porque ela vai trazer um amargor do lúpulo, a citricidade do maracujá e o caramelado do malte, que vão harmonizar muito bem com a gordura e a intensidade das carnes. E depois vem a sobremesa. Olha só, dá para harmonizar cerveja com sobremesa também? Sim. Quem acha que sobremesa não combina com cerveja não sabe de nada. Cerveja e sobremesa combinam muito bem, eu sou suspeita para falar. E aqui nós temos dois estilos que harmonizam muito bem. A Golden da Baden-Baden, que é um estilo que evidencia canela e frutas vermelhas em segundo plano. É uma cerveja belíssima. A segunda opção seria a Peach, que é também uma cerveja de trigo, mas com adição de pêssego. Então ela traz todo um dulçor e um caramelado do malte por trás, que podem estar harmonizando ou com a panacota, com geleia de mirtilo, ou a outra sobremesa que é com frutas secas, com amêndoas, é uma pera assada. Então
nada mais justo do que colocar um toque de canela e para isso nós temos a Golden para trazer toda essa canela no prato. Uau, já aprendemos bastante coisas aqui sobre a harmonização de pratos com cerveja. E a Baden vai estar presente nos restaurantes que estão no festival. Como que vai funcionar? Sim, sim. Todos os cardápios vão ser oferecidos de forma harmonizada como sugestão, com todas as Baden-Badens de linha, para que a galera possa ter essa experiência, essa brincadeira, possa ter o prazer de degustar cada prato em cada restaurante que escolher, seja almoço ou jantar, com suas respectivas Baden-Badens. Uau, fica aí então o convite, Restaurante Week, vai até o dia 13 de maio. Oportunidade aí para vocês degustarem vários pratos, conhecer cervejas diferentes. É só entrar lá no site para conferir todos os participantes. E é assim que a gente encerra o Circulando de hoje, mas sábado que vem eu te espero, 12h50, aqui na telinha da TV Tribuna. Lembrando que o programa também é exibido domingo, 10h30 da manhã, e depois fica lá no nosso canal no YouTube para você ver e rever. E também, se você quiser saber por onde vamos circular aí nos próximos dias, é só me seguir no Instagram, @circulando_com_lulima. Um super beijo e eu te espero semana que vem. Give all your love, nothing left to show. I have been there too, alone in my despair, watching life go by, no one who to share. Circulando com Lulima. Oferecimento. Móveis Conquista. Detalhes fazem toda a diferença na hora de decorar.